Fala, meu príncipe, boa noite, tudo bem? Tudo bem, maninhas? Professor Enilson falando. Fiz questão de gravar, faço questão de gravar esse vídeo. Primeiro para explicar o momento difícil que a gente passou com a Covid, né? E agora em momento de recuperação. E também em agradecimento, né? Primeiramente a Deus, né, que é o criador do universo, dentro daquilo que eu acredito, é muito importante. Tudo bem se não acredita, eu acho que a gente não está aqui para entrar nesse mérito. E agradecer a todos os amigos, conhecidos, ex-alunos, professores, colegas de trabalho, que de uma forma muito carinhosa foram nas minhas redes sociais, foram no Facebook, foram no Instagram, foram no meu WhatsApp, desejar saúde e fundamentalmente uma boa recuperação. Eu tive depoimento de amigos, fazia tempo que eu não via, alunos de Santarém, meus alunos de Santarém, de Alenquer, enfim, pessoas de todo o Brasil, muitos que eu adorei ter ouvido, visto, que fazia de fato um bom tempo que eu não os via. Então, meu muito obrigado, que Deus esteja no coração de cada um de vocês e que a gente tenha um futuro melhor dentro desse momento difícil que a gente está passando. Para quem não sabe, eu tive Covid, né? Pelo menos fui tratado dessa forma. E eu faço aniversário dia 23 de fevereiro, aqui todo mundo sabe. Meus filhos são todos de fevereiro, à exceção do Pedro. É 19, a minha filha, 23 sou eu e 28 é o meu filho mais velho. A partir do dia 20 de fevereiro, logo depois do aniversário da minha filha, eu já não estava me sentindo muito bem. O meu filho Pedro também não sentiu legal, sentiu uma série de desconfortos intestinais. Nós fomos para o Hospital Belém. Naquele momento, os hospitais de Belém ainda aceitavam um plano de saúde e não estavam superlotados como estão agora. Ele passou muito tempo lá internado, salvo engano, uns 6 dias internado, e eu fiquei com ele lá. Somente depois que a gente saiu de lá é que foi solicitado o teste de Covid. E como ele já tinha passado bastante tempo lá, ele me deu bastante trabalho, não só durante o hospital, mas antes, tinha sido muito furado, né? Medicação, soro, ele não quis fazer. Eu, por tabela, gostaria muito que ele tivesse feito, porque se ele tivesse feito, tivesse dado positivo, eu com certeza estaria positivado. Acabou que ele não fez, e ficou por isso mesmo. Então eu passei a sentir mal, né? Eu passei meu aniversário deitado, né? Muita gente mandando felicitações no Facebook, nas redes sociais. E eu confesso que eu não tinha condições nenhuma de responder. Estava muito mal. Eventualmente eu ia lá, respondia um ou outro, né? Mas eu peço desculpa, inclusive, por não ter respondido a todos. Mas meu muito obrigado. Então eu passei meu aniversário já deitado numa cama. Os sintomas, eu continuei tendo paladar, olfato, então isso não me chamava muita atenção. Não é Covid, deve ser algum desarranjo intestinal. E isso continuou por bastante tempo. E eu fui ao hospital, o hospital ainda estava em atendimento. Fui medicado, fizeram uma medicação intravenosa e me mandaram para casa. Eu retornei para casa. Mas o desconforto continuou, 2 ou 3 dias depois. Eu fui ao pronto-socorro do plano do qual eu tenho. E lá a mesma coisa, fiquei em observação, fizeram o soro e me mandaram de volta para casa. Então, em momento algum, eu fui a órgãos públicos, a UPA, ou hospitais de pronto atendimento, hospitais do governo. Graças a Deus, a gente teve essa felicidade de ter o plano de saúde, então a gente foi, posso dizer, bem tratado. Mas o desconforto continuava, eu já constantemente eu ia ao médico, cada ida ao médico me custava cento e poucos reais, R$ 200, só de medicação. Comprei esse antibiótico, chegava, não, mas outro médico te suspende esse antibiótico, vamos entrar com esse outro antibiótico, sempre trabalhando a possibilidade de uma infecção intestinal, né? E
Acabou que quando eu estava muito ruim, isso já devia ter passado quase que uns 8 dias, ou talvez até mais, com esse problema e pior, cada vez pior, fraqueza. Eu fui perdendo muitos quilos, não tinha condições de me alimentar mais, né? E foi um momento bastante difícil. Foi quando eu procurei o atendimento médico novamente, agora já com a intenção de me internar, né? Os hospitais em Belém e Ananindeua não aceitavam mais planos de saúde. Eu saí ligando para vários hospitais e todos diziam que só estavam aceitando os planos de saúde do próprio hospital, ou caso de urgência, consultas e urgência e emergência também estava fechado já. Então, os 3 ou 4 hospitais, maiores hospitais de Belém, já não aceitavam mais. Isso me criou um certo pânico, né? Porque mesmo com plano de saúde, eu não tinha onde ser atendido. Que é isso que a gente tem que ficar atento. Não adianta você ter dinheiro, ter plano de saúde, que você não tem um local para você se internar. Não tem UTI, não tem, enfim, não tem. E causou um desespero. Aí eu comecei a procurar, entrei em contato com um com o outro. Aí fui procurar em Ananindeua. Em Ananindeua existem 2 hospitais posto-médio. Eu acabei indo para um deles ali na direção do PAA. E lá eu fui atendido na primeira noite, fui medicado e mandado embora. Só que no outro dia eu comprei novamente, compra remédio, troca de antibiótico. Só que no outro dia eu estava pior do que antes, né? Cada vez pior, pior, definhando dia após dia. No outro dia eu resolvi ir novamente para o hospital. O médico perguntou se eu já tinha tido Covid, eu disse que não. E ele disse, olha, eu não vou poder mais deixar você sair daqui. Ele viu que eu estava muito ruim, aí ele bateu uma tomografia e viu que já estava com um comprometimento de pulmão muito grande, né? Em torno de 50% do pulmão comprometido. E ele disse assim, olha, nós vamos fazer alguns exames e possivelmente você vai ficar internado, eu não vou mais poder deixar você sair daqui. E era tudo que eu queria realmente, porque eu já não estava mais em condições, inclusive físicas e psicológicas também, de ficar andando de hospital para hospital e não ter uma solução. Então ele me isolou, me botou num lugar lá de isolamento, que criava um pânico terrível, porque vez ou outra chegava os maqueiros da Unimed, que tem uma Unimed próxima, né? Todo envelopado com um paciente já positivado para Covid, e aquilo é complicado, o ambiente de hospital é ruim e nesse momento ainda mais dramático. Depois de alguns exames, o médico chegou comigo. Eu acho que ele estava com mais medo de dar notícia para mim do que de receber, mas ele foi super bacana, super elegante, super educado, mesmo na pressão. Quando ele disse, olha, você está com 50% do seu pulmão comprometido e tudo indica que você está com Covid, nós vamos fazer mais alguns exames, você está com Covid e você vai ficar internado. Nós vamos levar você para a parte de isolamento e você vai ficar internado. Naquele momento me deu uma certa assim preocupação. Eu não tive medo em nenhum momento, graças a Deus, eu não tive medo de morrer, talvez por conta da minha religiosidade, né? Não tive, absolutamente não tive. Tive preocupação com meu filho, né? De ter deixado alguma coisa. Graças a Deus, há uns 60 dias antes eu havia feito um plano, tinha feito um seguro de vida em nome do meu filho, e isso dá uma certa segurança emocional também, né? Não tinha noção do que estava por vir ou do que iria acontecer dali para frente. Pensei em ligar para um primo meu para dizer algumas coisas, dizer senha de banco, dizer de quem eu devia e quem devia pagar e quem não devia ser pago, deixar para lá em outra vida, quando eu retornasse pagasse. Mas foi basicamente isso que eu senti. Quando foi para me isolar, não tinha lugar para me isolar, né? Não havia lugar porque não havia vaga. O meu plano de saúde é apartamento, não tinha apartamento desocupado. E liga para o plano de saúde, o plano de saúde disse, não, ele não pode ficar em enfermaria, tem que ficar em apartamento, mas nós não temos apartamento. Eu passei quase 24 horas nessa situação. Aí foi quando o plano de saúde entrou em contato comigo também, informando que a regra do plano de saúde, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Complementar, se você está no interior e não tem tratamento, traz para a capital. E se você está na capital e não tem tratamento, você busca o suporte mais próximo de onde o paciente se encontra. E por incrível que pareça, já naquele momento,
O lugar mais próximo que existia para que o plano de saúde poderia me deslocar era a cidade de Manaus, que acabara de sair daquele todo aquele boom de falta de oxigênio, etc e tal, que foi aquela comoção nacional inteira. Inclusive, meu beijo e gratidão para a cidade de Manaus, onde eu fiz meu mestrado, inclusive. E eu perguntei para ela, mas Manaus não está vivendo esse caos? Ela informou isso, não, estava, o pico já passou e nós só temos vaga em Manaus, mais próximo de Belém. No primeiro momento eu imaginei São Luís ou Fortaleza, né? Não, mas quiseram me levar para Manaus. E eu pensei, pô, em Manaus, apesar de ter bastante parente, bastante conhecida, eu não vou estar perto da minha família, dos meus filhos em especial. Eu perguntei se eu poderia desistir, ela disse, era por conta minha, eu teria que assinar alguns termos, algumas condições. E eu permaneci, disse, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou permanecer em Ananindeua, eu prefiro ficar em Ananindeua numa enfermaria, né, onde eu posso falar com os meus filhos, e eu assino qualquer termo, eu assino o termo de responsabilidade, isentando o plano de saúde de qualquer responsabilidade civil em nível administrativo ou judicial. E ficaria aguardando até desocupar um apartamento. Então nessa eu fiquei cerca de 24 horas, se eu não me engano, né, depois que eu assinei, me subiram para o isolamento e eu fiquei numa enfermaria de Covid. Né? Antes haviam 4 macas, né, com entrada e saída de pessoas com Covid, aquilo dava um certo desespero, né, principalmente quando via os pacientes entrando, os maqueiros completamente envelopados e falando, ó, Covid e tal, mais o paciente está confirmado. Então aquilo dá um certa gastura, um desespero. É porque eu não podia levar ninguém, meus filhos são menores, só tinha um filho mais velho, maior, então eu não queria expor também meus filhos. Então eu fiz a opção também de ficar só no hospital. E o hospital não queria aceitar, né? No primeiro momento, o meu filho mais velho teve que ficar comigo para poder ser internado. E depois eu pedi para ele sair e só tinha opção. Ou eles me aceitavam lá, ou sem acompanhante, enfim. Mas conseguimos contornar, acabei ficando por lá. Cerca de 24 horas liberaram o apartamento, um apartamento modesto. Modesto em tamanho, mas bem confortável, o banheiro amplo, enfim. E fiquei lá. E foi iniciado o tratamento. O tratamento que é o protocolo médico mais, digamos, mais atualizado. Com a preocupação com os pulmões, etc. Em nenhum momento eu tomei cloroquina, ivermectina, aquilo que até lá no início da pandemia era recomendado, inclusive a ciência tinha já algumas restrições, mas em alguns casos indicava a critério médico. Então, o critério médico, eu não fui tratado dessa forma, fui tratado por outra forma, com antibióticos, fui tratado para muita preocupação com relação ao pulmão, que 50% de comprometimento já é bastante coisa, né? E o meu medo era chegar a 70%, 75%, que eu sabia que não ia voltar mais. Então foi feito o tratamento, uma médica excelente, eu agradeço muito ao Hospital Santa Maria de Ananindeua, que foi onde eu fiquei tratado, né? Diga-se de passagem, muito bons, os profissionais, enfim, tudo muito tranquilo lá. E passou um dia, passou 2 dias, em 3 dias, e nada da questão melhorar, né? No primeiro dia eu fui para o oxigênio, eu fiquei no oxigênio direto, do oxigênio, oxigênio, oxigênio. Mas eu tive, depois dos antibióticos, eu fui melhorando. Aplicação de injeção na barriga, né, em torno do umbigo, que é para evitar trombose, né? Então eu tive essas aplicações. E aí chama a atenção 2 coisas. Uma é que eu passei muito tempo indo a hospitais e não era diagnosticado. Então se eu já estivesse contaminado, possivelmente eu devo ter contaminado mais gente. Né? Daí a necessidade do teste em massa, porque a partir do momento que você é confirmado que você está positivado, você consegue isolar aquele paciente. Então aquele paciente ele passa a ter um processo de contaminação com outras pessoas mais reduzido. Mas se você não tem teste em massa, nem você, nem os médicos, nem as autoridades sabem, você estando contaminado, você vai contaminar um número maior de pessoas. Então aumenta essa rede de contaminação.
né? Então eu não tive essa confirmação da minha contaminação lá no início, porque não foi feita a testagem. Ademais, é, um outro problema que além da superlotação, porque em Belém não há, pelo menos até a data de hoje, se não me engano é 18 à noite, dia 18 de fevereiro de 2021, não há lugar, não há UTI para você internar. Não há apartamento, não há nada. Praticamente colapsado o sistema. Quem está mantendo o sistema ainda, digamos, com sobrevida é o governo do estado através do SUS, né, com a reabertura dos hospitais de campanha. O próprio Galileu Galilei voltou a atender a clínica, a policlínica da Almirante Barroso, porque os hospitais particulares já estão colapsados, pode-se dizer assim, ao ponto de um plano de saúde particular já abrir um hospital de campanha no estacionamento. Então, além da falta de leitos, que você não vai encontrar, né, temos também a medicação, a questão de insumos. Para você ter uma ideia, eu tomava injeção na barriga para evitar trombose de 40 miligramas. Mas num dado momento eu não tinha mais essa medicação. Ao invés de uma injeção na barriga, eu tive que tomar duas injeções na barriga de 20 e 20 para dar as 40 miligramas necessárias. Então, nós temos aí a falta de testagem em massa, a falta de vagas em hospitais e especialmente a questão das UTIs, né, tanto para a Covid como para outras doenças, e insumos e profissionais médicos, profissionais de saúde, né, porque quem tem um contato direto com você é o técnico de enfermagem. Diga-se de passagem, fala-se bastante em médico, mas a gente precisa lembrar que são os técnicos de enfermagem que estão lá diariamente, diuturnamente com você, que é quem faz aquele trabalho braçal contigo. Então, meu beijo, meu carinho a todos os técnicos de enfermagem do Brasil, do mundo, especialmente os de Belém e de Ananindeua que trataram com a gente, né? Aí o que acontece? Eu perguntava muito para eles, para os profissionais, quando entravam no apartamento. Uma delas chegou a afirmar que ganhava, parece, salvo engano, R$ 1.400. Ou seja, para ela ganhar 2.800, ela tinha que fazer dois hospitais. Então, praticamente, saía de um plantão de um, seguia, emendava para o outro. Algumas já chegaram a relatar que só tinha um dia por semana de descanso, né? Então, primeiro pela falta de mão de obra, segundo para ver se ganhava um pouquinho mais. Então a gente tem que entender, você precisa entender que é uma série de variáveis que estão aí sem controle. É a lei de Murphy, nós não temos controle de todas as variáveis, então, consequentemente, você não tem controle do sistema, né? Porque vai a questão de insumo, vai a questão de profissionais de saúde qualificados, vai a questão de vaga em hospitais. Resumindo, fica em casa e te cuida, cara. Essa é a única solução. Eu posso dizer que eu tive a felicidade de retornar. E evitei falar muito disso na internet, porque a cada dia que passava, o meu WhatsApp praticamente sangrava, aspas, né? Porque colegas professores da rede pública, da rede privada, da educação básica, e particularmente da Universidade Federal do Pará, que é onde a gente trabalha, né? Constantemente professores, ex-reitores, ex-pró-reitores, ou adoecendo, ou entrando em UTIs, ou sendo entubado. Então é uma doença que democraticamente atinge todo mundo. E independe se você tem plano de saúde ou não tem. Se você for atingido, você pode morrer. E tudo aquilo que você planejou para você, para sua família, não vai acontecer, né? É preocupante que as pessoas ainda não acreditam nisso. E o pior de tudo, que mesmo depois, se não me engano, eu passei 7 dias internado, e como eu já não necessitava de oxigênio, eu fui mandado para casa, né? Porque também haviam pacientes em condições mais graves do que a minha. Então era melhor desocupar o leito para dar espaço para outra pessoa do que ficar com um paciente que já poderia ser tratado em casa. Então, a princípio, quando você sai do hospital, você tem alta, você, opa, tô tendo alta, então tá tudo ok, vou voltar para casa, para a família. E não foi verdade. Quando a gente chega em casa, o tratamento continua. Você continua doente. Por mais que você
possivelmente não esteja mais transmitindo o vírus, mas você fica com sequelas. Eu até hoje, eu cheguei, acho que segunda-feira, se não me engano, terça, quarta, eu não estou com alguns dias já aqui em casa, mas eu continuo doente, né? Eu não posso fazer muito esforço, que ainda vem o cansaço, você fica ainda com falta de ar, e fundamentalmente desencadeia uma série de outras doenças. Por exemplo, eu desenvolvi uma dor de cabeça constante, uma labirintite, parece que tudo roda. Se você estiver deitado, você tem que permanecer deitado, porque quando levanta, parece que está tudo mexendo. Enfim, te jogam dentro de um liquidificador e fica batendo aquilo ali, né? Você não consegue ter noção de espaço, de equilíbrio, fundamentalmente. Esse é um dos sintomas que são relatados para quem se recupera do Covid. Conversando com algumas pessoas que já tiveram, informam que esses sintomas podem durar 3 meses ou mais ou para o resto da vida. Ainda não há estudos sérios, comprovados, de quais seriam essas consequências do pós-Covid. Uma amiga minha relata que o cabelo está caindo, que ela diz que ela pega chumaços de cabelo, né? Ela caindo completamente e está absolutamente muito magra. Inclusive está fazendo tratamento agora. E a minha médica, que ela me atendeu, recomendou eu fazer acompanhamento com o pneumologista, né? E agora eu vou ter também com o neuro, né? Porque a gente não sabe se essa tonteira está indo. Eu estou tomando remédio direto com prescrição médica, que vai para equilíbrio do labirinto, desinflamação do ouvido interno, dor de cabeça, tudo isso. Então a gente está trabalhando de uma forma bastante limitada. Eu poderia estar de atestado e tal, mas eu prefiro trabalhar. Hoje mesmo a gente participou de uma reunião do colegiado da Faculdade de Geografia, de onde a gente está lotado, e foi trabalhando, ouvindo na medida do possível, tentando organizar, finalizando o nosso livro, tentando concluir uma PCN, que é a criação do novo mestrado, enfim. Mas o objetivo desse vídeo, eu sei que já está longo bastante, é exatamente para te dizer que não é fácil, amigo. É melhor você ficar em casa, se possível. A gente sabe, e o que mais me dói é isso, é que nem todo mundo pode ficar em casa. Nós temos, nos telejornais, está mostrando direto, pessoas que não têm o que comer, né? Às vezes você joga um meio prato de arroz com algumas gramas de carne, feijão no lixo, e outro dia na TV uma senhora estava vivendo com uma doação de uma batata com massa para sopa e aqueles pacotinhos de sopa. Aquilo bate uma tristeza, bate uma angústia terrível, né? Porque ao mesmo tempo que se faz necessário você ficar em casa, não é todo mundo que pode ou que tem condições de ficar em casa, né? Então, se você pode usar máscara, se você pode manter o distanciamento social, ficar em casa, fica, né? Porque mesmo com dinheiro e plano de saúde, você pode morrer. Quem realmente não pode ficar em casa por pura necessidade, também pelo descaso, descalabro dos governos, alguns trabalhando com afinco, com empenho, tanto a nível estadual como municipal, mas precisa criar mecanismo de sobrevivência para essa população, né? A gente sabe que o governo do estado do Pará, especificamente, a prefeitura de Belém, especificamente, estão fazendo uma tentativa de contribuir ou ajudar essas famílias, mas não está fácil. Não está fácil. Então, quem puder, fica em casa, cara. Você pode estar espalhando esse vírus para todo mundo. E eu te digo mais, a sensação é horrível. Te falta o ar. Uma frase curta você não consegue falar. O teu cérebro formaliza a ideia, mas parece que não consegue falar. Você não consegue. É literalmente se afogar no seco. E aí bate o desespero ainda maior, porque você não consegue respirar, você não consegue falar, você não consegue sequer articular ou pedir ajuda. É nesse momento que você precisa ter cautela e tentar controlar o teu juízo no sentido de se acalmar, porque à medida que você se desespera,
mais o ar não chega, né? E mais próximo você está de apagar para sempre. Tinha casos que o cara falou comigo na noite anterior, olha, você tá doendo e tal, e no outro dia tá na UTI. É rápido, é do dia para noite. É aquele churrasco do fim de semana que você programou que você talvez não venha fazer nunca. Então, é um esforço de guerra, é complicado. Qualquer fala que eu fizer aqui não é suficiente para descrever o pânico do que está acontecendo nos hospitais. Três UTIs, uma só de Covid, de entubado, outra de entubados com Covid e não entubados com Covid, e uma outra UTI, sendo cada uma com 10 leitos, só para quem não está com Covid. Ou seja, 30 leitos em UTIs de um único hospital completamente lotado. Né? Por isso, gente. E detalhe, fora a angústia, eu não estou respondendo nada no Facebook, no WhatsApp, porque, sabe, a labirintite, tudo que tu sente, às vezes tu quer, tu tá até afim de responder o comentário do querido, da querida no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, mas tu não tá com paciência, parece que a tua paciência vai embora, tudo é ruim, sabe? É preciso ter calma também para quem está saindo desse quadro. A gente não sequer sabemos das sequelas emocionais, psicológicas, das sequelas, de traumas que podem vir. Então eu queria também, além de agradecer, para finalizar esse vídeo, além de agradecer muito a todos que vieram, tenha um pouco de paciência. Não adianta você ficar perguntando de mim no WhatsApp, que eu ainda não estou ainda com espírito de responder para cada um, e eu gosto de responder um a um. Né? Porque é uma questão personalística, mas não dá. Às vezes tu tá sem paciência, até tu queres responder, mas não dá. Então, eu queria, do fundo do coração, agradecer a todos que se preocuparam, a todos que foram nas redes sociais. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados. Para quem for de abraço, abraço. Para quem for de beijo, beijo. No fundo do coração. Muito obrigado. Vamos fazer tudo para que a vacina chegue para todo mundo e que a gente supere isso aí. E se você puder ajudar alguém, ajuda, gente. Se você puder ficar em casa e tiver alguma coisa, uma cesta básica para doar, ajuda, doa, porque eu estou gravando esse vídeo aqui, eu já merendei e daqui a pouco eu vou jantar. A gente sabe que muitos sequer comeram alguma coisa hoje. Então é triste, mas é complexo. Mas a gente precisa ter em mente que a saúde é mais importante. Então, para você que tem condições de permanecer em casa e não está fazendo isso, eu lamento. Dizem nos últimos comerciais que na festa sempre há, e no churrasco sempre há uma vaga, mas nos hospitais e nas UTIs, nem sempre há uma vaga. E é o que nós estamos vivendo. Tá? Então, gratidão aos meus alunos, gratidão aos meus filhos, sabe? Meus filhos foram o elo disso tudo, Deus está aqui. Gratidão a Alenquer, Santarém, Manaus, Rio de Janeiro, Praia Grande, Belém, Ananindeua, toda a região metropolitana de Belém, que vai até Castanhal, a todos que de alguma forma torceram por mim, pela minha saúde. Eu não estou 100%, mas digamos que já estou a 80%, com a graça do Criador. Minha gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, meu Nosso Senhor de Nazaré, que interviu por nós. E eu queria pedir oração para todos aqueles que estão precisando de oração, estão vivendo momentos difíceis no hospital. E pedir paz, amor, compreensão, gratidão a todos que perderam seus entes queridos. Beijo. Fica aqui minha solidariedade a todos que partiram, a todos que ficaram e perderam alguém e estão vivendo esse momento difícil. Mas uma coisa é certa: Deus não joga dados. Gratidão. Fique com Deus, fique em paz.
Beijão. Obrigado, gente. Amo todos e todas. Beijo. Tchau.